Acima de tudo, a Lima nasce como força de mobilização que iria enquadrar nas fileiras da UNITA mediante o recrutamento de novos efetivos nas aldeias de forma aberta e nas cidades de forma clandestina. O crescimento das mulheres no seio da UNITA acompanhou o ritmo do crescimento do partido na lógica de que o partido cresce com a dinâmica das organizações de massas, suas forças motoras, ou seja, quanto mais for a organização da Lima e da Jura, quanto mais forem dinâmicas as organizações de massa, maior é a garantia do crescimento do partido. Aqui para dizer que o que afirmo é uma chamada de atenção para nós, os dirigentes do partido, a todos os níveis, prestarmos particular atenção às organizações de massas, neste particular a nossa Lima. Não interessa, nem abona a missão e tarefa das organizações de massa, bloqueios resultantes de nossos caracteres pessoais ou algum relacionamento ou ainda alguns mal entendidos que podem surgir da dinâmica normal da atividade partidária. É nós entender que se erga o diálogo, a concertação, a crítica e a autocrítica e liberte-se o caminho pelo qual devem trilhar as organizações de massa, Lima e Jura, para o cumprimento das suas missões e das suas tarefas. Como dizia, é um apelo para todos nós, os dirigentes do partido. Trouxe para a reflexão este tema como desafio para aquilo que deve ser o foco da ação da Lima. A direção da UNITA, na pessoa do seu líder, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, definiu na sua estratégia a política de proximidade. Proximidade às bases do partido, mas também proximidade do partido às comunidades. Na proximidade às bases, pretende-se, as bases do partido, pretende-se a unidade e coesão entre a direção e os quadros, e entre estes e os membros, ou seja, militantes do partido, mobilizando-os para as tarefas ingênuas, para as tarefas do partido. A organização e a mobilização em regime democrático visam engrandecer as bases do partido, pois elas determinam os níveis de participação dos cidadãos nos processos eleitorais, determinam também os níveis de preferência dos eleitores. Portanto, companheiros, a proximidade do partido, as suas bases estruturais, devem focar na construção e na consolidação dos órgãos do partido em todas as unidades territoriais. Refiro-me às províncias, aos municípios, às comunas, aos distritos, aos setores, às zonas, às aldeias, aos bairros, aos quarteirões, aos blocos
e outras unidades possíveis. A Lima tem nesta missão um papel fundamental. Afinal, é a razão de ser da sua organização. Organizar, mobilizar, enquadrar as massas populares para as tarefas e objetivos do partido. Proximidade às comunidades. Aqui a Lima tem um papel nuclear e insubstituível. Enquanto mulheres têm um potencial incomparável de proximidade e de convencer. As mulheres levam a palavra, levam a mensagem como o vento, como as abelhas disseminam o pólen para fecundar as plantas. Mas nunca nos esqueçamos que as mulheres nas comunidades são também as nossas mães, são as esposas, são as irmãs, são as vendedoras, são as diaconisas, são as conselheiras, são mais. Quem melhor do que as mulheres podem ouvir e compreender os problemas que se vivem nas comunidades e nas famílias? Aqueles problemas que interferem na felicidade e no bem-estar das pessoas. Quem melhor do que as mulheres os podem ouvir e interpretar? Muitos desses problemas encontram soluções nas respectivas comunidades, com a participação das mulheres. Outros dependem de decisões políticas a outros níveis. Haverá, com certeza, problemas cuja solução passará pela mudança do regime político. Aqui a mulher é chamada para levar a mensagem da mudança, usando as suas faculdades naturais da influenciação. Ninguém fará melhor mobilização do que as mulheres. Portanto, essas mulheres têm de ser enquadradas pela Lima, devem estar enquadradas na Lima, devem ser da Lima. É um desafio que deixamos aqui para a proximidade da Lima, as bases do partido e também as comunidades locais. Queridas mamães, caros companheiros, quanto à mobilização, diria que as tarefas de mobilização enquadram-se no contexto e nos objetivos pré-determinados. Portanto, devemos mobilizar para combater o analfabetismo, combater a fome, combater a pobreza, combater as práticas desviantes, os casamentos precoces, os desmames precoces, a prostituição, etc, etc. Também podemos mobilizar para o combate aos crimes ecológicos, a defesa do ambiente, a proteção das espécies, animais, vegetais, ou incentivar a poupança entre as famílias. Do ponto de vista da competição, nós mobilizamos para conquistar o voto maioritário. Como atrás dissemos, isto implica olharmos para nós mesmos, nossas estruturas,
nossas capacidades e nossas debilidades, e depois olharmos para as comunidades e os alvos que queremos abordar e convencer a nosso favor. Ora, para cada um desses contextos e objetivos, a LIRMA deve preparar os seus membros. Porque o trabalho político não se improvisa. Resulta de uma ação de organização e programação meticulosa que inclui a formação, o planeamento, a execução, o controle e a avaliação dos resultados pretendidos. 51 anos de idade, a LIRMA teve com certeza em consideração esses aspectos todos. Por isso ela chegou até aqui. 51 anos é o tempo que representa maturidade. Pode ser a média da idade dos que estão nessa sala. Somos todos adultos com muitas responsabilidades. Mas é nestas idades em que nós não pensamos apenas em nós. Pensamos em nós e pensamos no nosso futuro. Pensamos em nós, pensamos nos nossos filhos, os continuadores da nossa espécie e os continuadores da nossa obra. O mesmo se coloca em relação ao partido. Que futuro para a nossa organização? O futuro da nossa organização constrói-se hoje, com o nosso saber, com as nossas energias, com os nossos sacrifícios, livremente consentidos. A nossa mobilização deve convencer os cidadãos para a alternância do poder político. Vivemos num país que não avança. Os que nos governam estão cansados, perderam iniciativas estratégicas de governação, mas insistem no erro. São cada vez mais crescentes os níveis de insatisfação dos cidadãos. A vida está cada vez mais insuportável, os produtos básicos encareceram, a moeda nacional cada vez mais desvalorizada. Para os que viajam para muito próximo sabem que o rand ou dólar namibiano, até o escudo dos cabo-verdianos são mais fortes do que o nosso kwanza. Mas em termos de riqueza material, em termos de recursos naturais, o nosso país é centenas de vezes mais rico do que os países que acabamos de citar. Temos um grande país com dirigentes insensíveis ao sofrimento do seu povo. Por isso, pensam pouco e mal. Os outros têm países pequenos com dirigentes patriotas, sensíveis ao bem-estar do seu povo, e por isso pensam grande. Companheiros, as autarquias locais que tanto falamos e desejamos para as nossas comunidades são, sem dúvida, um caminho precioso para ajudarmos o nosso povo a se livrar das garras desses incompetentes. Precisamos de reclamar e pressionar o Executivo a abrir a mão para as autarquias.
Angola não pode continuar presa aos caprichos de um grupo de gananciosos que se quer perpetuar no poder à custa do sofrimento da maioria. A partilha do poder, mediante a descentralização das atribuições do poder do Estado, é, sem dúvida, um bom caminho para o desenvolvimento equilibrado da nossa sociedade. Queridas mamães da Lima, prezados companheiros, vou terminar a minha intervenção com o desafio da liderança transformadora. Hoje, a dinâmica e o desempenho das organizações são fortemente influenciados pela visão e postura das suas lideranças. Muito falamos de liderança visionária, mas não mergulhamos no seu conteúdo essencial. Quando o presidente Adalberto Costa Júnior lançou o desafio de mais mulheres para os centros de decisão do partido, muitos e muitas entenderam pouco ou mal esta mensagem. Dos muitos e das muitas que entenderam pouco ou mal esta mensagem, alguns pensaram que isso era para ir fazendo, não tinha pressa nem urgência. Outros entenderam que isso significava distribuir oportunidades de qualquer jeito. Houve quem interpretou esta mensagem como um simples exercício de acomodação de senhoras e nada mais. Meus bons companheiros, o desafio lançado pelo presidente do partido apelava-nos para muita responsabilidade na gestão do equilíbrio do gênero. Ele retoma o pensamento mesmo do presidente fundador, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que muito lutou para a emancipação da mulher, de modo a servir os programas e os objetivos do partido, ombro a ombro com os homens. Em pé de igualdade de oportunidades, de direitos e de deveres. Foi o presidente fundador que também nos chamou a atenção que a emancipação da mulher não seria uma dádiva dos homens, mas uma conquista das mulheres, com o seu saber, com o seu empenho. Aos homens cabe não serem nem machistas, muito menos céticos. Deixem as mulheres brilharem, porque as mulheres O presidente Adalberto olhou também para o contexto atual e o contexto nos diz que as organizações que fecham as portas às oportunidades para as mulheres são organizações anacrônicas, retrógradas, descontextualizadas. As organizações do século XXI têm as mulheres ao lado dos homens para disputarem a vida e as oportunidades ombro a ombro. Entretanto,
Pretendemos uma liderança feminina que faça diferença, que imprima dinâmica, que acrescenta valor, que opera mudanças qualitativas e quantitativas, que protagoniza transformações. Hoje, ninguém ignora que as mulheres são tão competentes que os homens. São rigorosas no que fazem quando decidem fazer. As mulheres são disciplinadas quando bem orientadas. As mulheres consentem mais sacrifícios quando entendem a causa que defendem e pela qual lutam. As mulheres são mais sensíveis ao sofrimento do próximo. As mulheres são mais compassivas. As mulheres são mais solidárias. As mulheres são mais suscetíveis à prática da justiça. As mulheres são mais propensas à transparência, quer seja nos atos combinados, como na gestão das coisas coletivas. Minhas queridas mamães, meus bons companheiros, todos estes atributos devidamente gerenciados são, sem dúvida, um motor transformador. Concorrem, sem dúvida, para a transformação positiva da organização, do nosso partido, neste caso, e da sociedade no geral. Este é o desafio para Lima no âmbito da sua política de empoderamento. O partido espera que as mulheres assumam com responsabilidade e rigor a estabilização política do partido, que passa pelo controle efetivo dos seus membros, pelo recrutamento desses e seu enquadramento. O partido espera o engajamento das mulheres da Lima nas tarefas de estabilização econômica e financeira do partido, que passa pela sensibilização do membro sobre o dever da cota, mas também a conscientização dos quadros dirigentes sobre a necessidade imperiosa da transparência na gestão financeira dos bens coletivos. O partido espera que as mulheres venham liderar candidaturas aos municípios na perspectiva das eleições autárquicas. O partido espera que as mulheres se envolvam na preparação do partido. Ou seja, o partido espera as senhoras que se envolvam na preparação deste para os desafios na perspectiva das eleições gerais em 2027. Quem tem as mulheres mobilizadas tem 50% de chances para vencer os desafios políticos, porque as mulheres em Angola são a maioria. Fica então o desafio de maior proximidade da nossa Lima às bases do partido e às comunidades, de mais mobilização
mobilização transversal, mobilização para efeitos políticos e sociais e também liderança que transforma as pessoas, que transforma as estruturas do partido e a sociedade angolana no seu geral. Para a nossa Lima, proximidade, mobilização e transformação. Para a nossa Lima, proximidade, mobilização e transformação e liderança transformadora. Para a nossa Lima, proximidade, mobilização. Para a nossa Lima, para a nossa Lima.